direção a ela, vamos orar pela vida da Tina. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela vida da tua filha, Pai, a vida da tua ungida. E nós sabemos, Pai, que é o teu mover, é a tua vontade, é o teu Espírito Santo. Pai, que seja o Senhor falando através dela. Que todo eu, tudo aquilo que é próprio do homem caia por terra. E que seja o seu Espírito Santo fluindo através da vida da tua filha, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Confesso que eu fiquei bastante apavorada, né? Não que a gente não tenha intimidade com o Senhor, a gente tem intimidade com o Senhor, mas é que é muito sério, né? Vir aqui levar a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é santa. Amém. Né? E nós temos que estar com o coração contrito para nos achegarmos a Deus, né? Amém. E a palavra que Deus colocou no meu coração é uma passagem conhecida que fala sobre o endemoniado gadareno. Amém. Que eu vou ler assim rapidamente, vai ter muito tempo, né? E vocês me acompanham, é Marcos 5, tá? Eu vou ler, tá? E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com o espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tem sido muitas vezes preso com grilhões, cadeias. As cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território, e entravam ele no barco, rogavam-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Essa passagem, ela é maravilhosa. Ela é um momento assim onde houve uma cura extraordinária, né, que Jesus realizou. Jesus ele nunca chegava num determinado lugar. Quando Jesus ia para um determinado lugar, ele tinha um propósito. Jesus nunca ia sem propósito. E quando ele chegou nessa cidade, Gadara, chama-se Gadara. Esse lugar ele é localizado hoje no norte da Jordânia. Seu objetivo era de ir ao encontro daquele endemoniado. Jesus já sabia o que ele ia fazer.
ele tinha um encontro, que ele tinha esse propósito, encontrar com este homem, que estava praticamente sem esperanças nenhuma, um homem que a palavra diz que ele era excluído, rejeitado por todos, ele andava em sepulcros. Então você faz ideia, ele andava em cemitérios, né? Ele provavelmente ele deve ter sido preso várias vezes, porque ele andava dia e noite atormentado, amaldiçoado, né? Porque esse homem não tinha assim o que mais acontecer com ele, né? Ele estava completamente no mundo, perdido no mundo, sem esperança. A palavra de Deus diz que ele se feria, né? Hoje em dia a gente também sabe de pessoas que se flagelam, né? Que estão presas em grilhões nos dias de hoje, né? Adolescentes, jovens que se cortam, se ferem. Isso tudo é demônio, né? A gente sabe que as pessoas muitas vezes elas são movidas a esses seres, né? Que a gente sabe que existem e que nós temos que estar atentos, né? A não se deixar levar, né? Por esses tormentos, né? Que todos nós, antes de virmos para a presença de Deus, nós estávamos perdidos, nós estávamos também acorrentados, mas Jesus ele quebrou os grilhões de nossas vidas e hoje nós estamos aqui, né? Ninguém é melhor do que ninguém, mas Jesus fez isso com todos nós, todos os que estão aqui, os grilhões foram quebrados e nós temos que agradecer esse Jesus, né? Por tudo que ele fez por nós. E este homem também não foi diferente. E seu destino já estava praticamente traçado. Ele provavelmente iria viver até morrer, né? E o destino dele era o inferno, porque a gente sabe que um homem endemoniado, e quando Jesus pergunta para ele qual era o nome dele, ele disse que era Legião. Legião são muitos demônios, né? E aí eu fico imaginando a vida desesperadora desse homem, né? Se a gente for parar para pensar, ele estava cheio de demônios, ele era atormentado de dia e de noite, ele clamava, prendiam ele, quebrava, ele tinha uma força fenomenal, porque ele quebrava todas as correntes, ninguém conseguia pegar ele, ninguém conseguia prendê-lo, ninguém. E os demônios o castigavam dia e noite. Segundo Marcos, que ele andava sempre de noite e de dia clamando por entre sepulcros. E eu acredito que o desespero era tanto que ele se feria com pedras, castigando-se, se autoflagelando, na autodestruição, né? Quantos, como eu falei, quantos não estão assim nos dias de hoje, né? E Satanás, ele só tem um propósito. A palavra diz que ele veio para roubar, ele veio para matar e ele veio para destruir. Então esse homem, ele já tinha um final, né? E Jesus chegou na vida deste gadareno para lhe dar vida, e vida em abundância. Chega de sofrimento, acabou, eu estou aqui. Jesus chegou no lugar. E aí eu meditei nessa palavra, né, e eu fico maravilhada, porque era um homem que, meu Deus, o que seria esse homem? Que vida, né? Que vida que ele levava. Não tinha mais esperança, mas Jesus tinha um propósito. Como eu disse para vocês, Jesus ele não sai sem nenhum propósito. Ele tinha um propósito muito maior que a gente possa imaginar, né? Eu não sei, Jesus tinha grandes planos para este homem, assim como ele tem para você. O Jesus que libertou esse homem também libertou você, ele me libertou, né? Então a nossa vida, depois que nós somos libertos, pode estar certo, tem um propósito, e é sempre um propósito maior. Então não existe essa coisa de você dizer, não, eu não nasci para, não sei para que eu nasci. Você nasceu para dizer o que Jesus fez com
com você, como Ele fez com aquele homem, né? Jesus, Ele chegou, Ele te conhece como ninguém, e Ele não te abandonou, Ele continua o mesmo. O seu amor, a sua compaixão, o seu poder de libertar não mudou. Ele conhece teus problemas. Talvez a tua família precise de libertação, né? Alguém da tua família que precise de libertação. Para Jesus não há problema, porque assim como Ele chegou naquele homem, Ele pode chegar no teu problema, sim. E pode estar certo que vai ter um propósito quando Ele libertar. Não vai ser em vão que Ele não vai libertar, que Ele vai libertar. Quando o gadareno viu Jesus, a palavra diz que ele correu ao encontro de Jesus e o adorou, né? Os demônios também adoram ao Senhor, porque eles não podem chegar na presença de Deus sem o adorar, né? E eles logo o adoraram e pediram para Jesus não deixar eles saírem daquele território, porque os demônios são territorialistas, eles ocupam territórios, e se eles são expulsos dali, eles não têm para onde ir, né? Então a palavra diz que eles pediram para Jesus deixá-los ali naquele território. E a palavra também diz que o nome desse demônio, quando Jesus pergunta para ele, é legião. E a gente sabe que quando os demônios rogaram para Jesus, para que eles pudessem, estava passando uma manada de porcos, para que eles pudessem ir para lá, porque eles precisam ter um espaço, né, para ficar. E disse que eram 2.000 porcos, ou seja, esse homem praticamente tinha 2.000 demônios, é o mínimo, acho que ele tinha dentro dele. Então, assim, a gente sabe que legalidade, né, Satanás só entra nas pessoas de possessão com legalidade. Então, assim, para 2.000 demônios entrarem aqui, quanto pecado aquele homem não tinha. Mas o que é maravilhoso é que Jesus, ele não olha para isso. Ele não olha para a quantidade de pecado. Ele teve compaixão. Porque, na verdade, aquele homem não tinha, assim, nem arrependimento, porque ele não sabia, ele vivia ali, mas ele vivia no tormento. Mas o nosso Deus, Ele conhece, e Ele vai de encontro a qualquer pessoa. Eu vejo aquele coração daquele homem, naquele desespero. Quando Jesus chegou ali, o pouco que tinha dele, né, do espírito dele, clamou assim: Senhor, né? Eu acho que assim, que se Jesus teve tanta compaixão, porque ele já sabia que esse homem não tinha outra forma de se libertar senão através de Jesus. Só Jesus poderia libertar aquele homem, ninguém mais, ninguém. E só Jesus pode libertar qualquer um de nós, né? Assim, e ele é Deus, né? Esse Deus, essa é a sua verdade. Temos que crer que é assim que Ele nos enxerga. O amor de Deus não mudou, e esse amor nos constrange. E a palavra diz que Jesus, ele não fica brincando de, quem é você? Diz aí. Ele perguntou o nome, porque sabia que Jesus tinha que mostrar que o poder deles seria manifestado, né? Mas Jesus falou: saia imediatamente. Jesus não ficava com aquela, como hoje em dia a gente vê nas igrejas, né? A pessoa, faz aí, levanta o joelho, agora isso, faz brincando, né? Com o diabo. Não, sai desse homem. E imediatamente, a palavra diz que imediatamente saiu, né? Jesus, Ele alcança o inalcançável. Ele vai no profundo do nosso ser e nos cura, como Ele fez com esse homem. Ele foi no fundo do ser deste homem e
E aí a palavra diz que esse homem, ele andava, não diz a palavra, mas eu creio que ele andava nu, né? Porque uma pessoa desesperada, porque depois diz que ele estava vestido, sentado, e se dirigiu a Jesus, pedindo para acompanhar Jesus, porque somente um Deus poderoso poderia fazer o que havia feito com ele. Mas, como eu disse para vocês, qual era o propósito de Jesus? Jesus sempre tem um propósito maior. Ele falou: não, fica aí e diga quão misericordioso eu fui contigo, para que saibam que quem era você e o que você é agora. Glória a Deus. E Jesus fez isso com ele. Não, você não vai. Você vai dizer, vai na tua casa, mostra o que eu fiz contigo, diz quem sou eu, diz o que eu faço, diz quem eu alcanço, diz de que maneira que eu posso te alcançar e como eu te transformei. E aí a palavra diz que ele foi o primeiro missionário lá de Gadara, porque a palavra diz que ele foi nas províncias que chama Decápolis, né? Que diz assim, que ele foi o testemunho, né? O testemunho dele foi por 10 cidades, por isso que chama Decápolis, na província ali daquela região de Gadara. Então muitas províncias souberam, né, de Jesus, quem é Jesus, o que Jesus fez. Mas Jesus, ele não pôde permanecer naquele lugar porque as pessoas, o povo de Gadara não o rejeitou, né? Mas Jesus deixou ali a semente, né? Aquele homem que foi liberto, e aquele homem fez aquilo que ele ia fazer caso o aceitasse, né? Mas o testemunho daquele homem foi suficiente para levar a palavra e levar o evangelho. Então, ele se encontra, Jesus, ele se encontra aqui e quer te transformar mais ainda, né? Porque nós estamos num processo de transformação. Ele pode fazer tudo por você. Ele veio ao teu encontro e quer te libertar. Aceite o agir dele em sua vida. Reconheça que você depende dele. Sua vida precisa ser rendida, né? Faça isso hoje. Seu momento chegou, né? Até aqui o Senhor falou no meu coração, né? E eu agradeço a oportunidade que o Senhor possa nos libertar de tudo aquilo que ainda precisa ser tratado, né? Porque todos nós precisamos, todos nós temos algo dentro da gente que precisa ser liberto, precisa sair da gente, porque não é só que aquele homem estava endemoniado. Muitos de nós temos os nossos próprios demônios, né? Assim, que precisamos expulsar. E hoje o Senhor, eu creio, Ele veio fazer isso conosco. Ele veio tratar isso em nós, né? E que que você possa pensar a respeito disso, do amor de Jesus por cada um de nós. E Ele teve por aquele homem, e Ele foi ao encontro daquele homem, e Jesus sabia da situação, e só Ele poderia libertar. E esse Jesus, Ele continua mesmo nos amando como amou aquele homem. A mesma compaixão que Ele teve com aquele gadareno, Ele tem por nós. Ele te ama como Ele ama a todos. E Ele quer comunhão com você. Ele quer que você seja liberto. Ele quer que você tenha uma vida de santidade, uma vida de amor. Então você pode mesmo pedir para Ele hoje: Senhor, muda o que tem que mudar dentro de mim. Tira, Senhor, tudo aquilo que não te agrada. Que o Teu Espírito Santo possa conduzir a minha vida. Eu preciso de Ti, Senhor.
Glória a Deus, palavra linda, palavra abençoada, amém, irmãos? Como Deus usou a sua filha para dizer essa palavra para nós nessa noite. Eu queria pedir para você, nesse momento, o pastor vai estar louvando, e a irmã Tina vai estar aqui orando, né? Se você quiser receber oração, se você quiser vir aqui à frente, ela vai estar orando por você, em nome de Jesus, aleluia. Eu vou pedir para você ficar de pé no seu lugar, amém? Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás e é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos da vida pensamos em olhar atrás, é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos Eu sei que
obrigada, Senhor. Irmãos, nós vamos estar orando aqui, né? Por essa mesa, tudo que representa. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Se você quiser colocar alguma coisa. Aleluia, Pai. Santo é o Teu nome, Pai. Deus, nós colocamos diante do Senhor, Pai, mais uma vez, cada pedido aqui feito, Deus. Cada vida, Senhor, que tem colocado diante do Senhor a sua necessidade, Pai. E nós sabemos que o Senhor continua sendo o mesmo Deus de amor, Deus de milagre, Deus de misericórdia, Pai. E nós pedimos que o Senhor venha em favor dessas vidas, de cada situação, Pai. Que o Senhor venha operar, Pai, o milagre. Que o Senhor venha, Pai, ó Deus, fazer a diferença, Deus. E que nós possamos testemunhar, Pai, o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigada, Senhor, pela cura. Obrigada, Senhor, pela libertação, Pai. Pela provisão, Senhor. Obrigada, Deus, por tudo aquilo que o Senhor está trabalhando, está fazendo na vida do Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos estar orando. A irmã fez aniversário essa semana, não foi? Posso orar por você? Calma. Vamos orar por ela?